Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja aqui com todos nós. Bom dia, Duda. Bom dia, André. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona a todos nós. A paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje. E hoje, nesse nosso encontro de número 161, são 161 encontros, né, que nós já estamos aqui juntos. Agora já chegando próximo ao finalzinho do livro, né, temos mais alguns encontros, mas Emmanuel vai escolher o tema para aproveitemos, né? Espero que todos nós tenhamos aproveitado esse livro e aproveitemos esse capítulo aqui de hoje, que Emmanuel vai escolher um versículo do Evangelho de Lucas, é o versículo 48, que está no capítulo 24. E destas coisas sois vós testemunhas. Mas, André, o que Emmanuel pede para que nós aproveitemos nesse dia aqui de hoje? Emmanuel vai trazer a respeito das pequenas coisas que Jesus fez, mas de uma intensidade, uma perfeição tamanha que gerou uma repercussão enorme. Então ele fala assim: Jesus sempre aproveitou do mínimo para extrair o máximo. Em 3 anos de apostolado e acompanhado de 12 apóstolos, ele renovou o mundo e acendeu luzes para milênios, né? Então pensa bem, Jesus, no lugar que ele estava, com a condição que ele tinha, com as companhias que ele escolheu, ele fez essa revolução, que até hoje surte efeito em nós, né? E Jesus, com exemplos ali do dia a dia daquelas pessoas simples e humildes, que não tinha a tecnologia que nós temos hoje, ele ainda continua sendo capaz de nos ensinar, depois de 2000 anos, né, que ele passou aqui na Terra, sobre questões morais. Então, isso que é o mais impactante para nós, né? Como que ele, naquela época, naquelas condições, até hoje, tudo que ele nos diz é tão atual. E Emmanuel diz assim que, com 5 pães e 2 peixes, ele alimentou 5.000 pessoas e ainda sobrou alimento. De atitudes e arrependimentos de algumas pessoas que acabaram orientando toda uma classe, né? Então, se a gente pegar Zaqueu, que era um rico e que quando ele ficou sabendo que Jesus passaria por ali, ele não era bem visto e querido pela população, porque ele cobrava impostos. Então, naquele momento, se ele chegasse perto daquela multidão para querer ver Jesus, ele ia ser agredido, né? Porque as pessoas odiavam ele. Então ele quis se resguardar, mas ele queria ver Jesus. Então o que ele faz? Ele sobe no alto de um sicômoro, de uma árvore, para poder ver Jesus. Então isso, Zaqueu percebe, né? E nos dá esse ensinamento de Jesus de que o dinheiro ele não toma partido. O dinheiro ele não é bom e não é ruim, mas o que importa é o emprego que nós vamos dar a esse dinheiro, é o que nós vamos fazer com ele. Então, Zaqueu, a partir desse momento que encontrou com Jesus, ele deu uma finalidade digna para aquele dinheiro que ele tinha, que ele possuía. E aí, Emmanuel lembra também de outros episódios aqui, né? E aí ele vai falar daquela parábola do fariseu e do publicano, a respeito de que o fariseu, que era orgulhoso na sua fé, mas que ele menosprezava o próximo. Então, Jesus nos ensina nessa pequena parábola de que aqueles que têm a fé verdadeira não devem julgar o próximo, que a oração ela tem muito mais valor para Deus na sua sinceridade e na sua intenção
do que na quantidade de palavras que se destina para se dirigir a Deus. Então, não é a altura da voz, não é a quantidade de palavras, mas é a sinceridade do amor que se coloca naquela oração. Então, isso é que faz diferença para Deus. E ele continua aqui dizendo que do humilde gesto de uma viúva, né, que a gente lembrar do óbolo da viúva, né, daquela viúva que vai até o gasofilácio e coloca as suas moedas, só que antes dela, pessoas ricas da sociedade colocavam ali fortunas, enormes quantidades de dinheiro para doar, e Jesus, vendo aquele gesto de cada pessoa, acompanhado dos apóstolos, ele disse: aquela viúva foi a que doou mais, porque os outros doaram do que lhes sobram. Ela está doando aquilo que lhe fará falta. Então, Jesus nos ensina que a solidariedade não é dar o que nos sobra, mas é nos doar. E aí, nós temos na nossa sociedade um pensamento que as pessoas falam que o tempo é dinheiro. O tempo vale muito para elas, né? Mas quantos estão dispostos a doar do próprio tempo para poder ajudar o próximo, né? Para poder transmitir o evangelho? Porque a gente pode auxiliar os outros, não é com dinheiro. Se a gente não tem, é óbvio que se tivermos a oportunidade, o dinheiro é necessário para se fazer determinadas obras, né? Crianças que estão passando necessidade, idosos que precisam de um remédio específico, é óbvio que precisamos de dinheiro para poder auxiliar nisso. Mas tem pessoas que têm dores morais que o remédio são as palavras do evangelho. Então, se a gente tiver a oportunidade de levar para elas essas palavras, esse auxílio, a gente só precisa de doar o nosso tempo para poder utilizar as palavras para ela ouvir. Então, isso cada um de nós, qualquer um de nós pode fazer. E aqui ele coloca também do episódio da dracma perdida, né? Que uma mulher tinha 10 dracmas, 10 moedas, e aí ela perde uma dentro de casa. E aí ela começa a varrer a casa e vai abrindo janela, procurando, até que ela encontra e ela fica tão feliz que ela convida as amigas e as vizinhas e diz: alegrai-vos comigo que eu encontrei a dracma perdida. E qual é o ensinamento que Deus nos está dando de acordo com essa parábola que Jesus conta logo após da parábola das 100 ovelhas, que uma se perde? E que também, quando o pastor encontra a sua ovelha, ele volta e se alegra com ela. E mais interessante, ele conta a parábola das 100 ovelhas, da dracma perdida e em seguida do filho pródigo. Que quando o filho que decidiu sair, abandonar o pai, retorna, o pai se alegra e faz uma festa para ele que retornou. Então, isso está nos ensinando que Deus se alegra ao resgatar todo filho que escolheu um caminho diferente ou que se perdeu. Então, está nos mostrando a solidariedade de Deus, né? E na história de hoje, eu trouxe uma história bem breve, mas muito interessante, porque muitas vezes a gente pode se questionar a respeito da nossa relevância no trabalho espiritual que a gente faz, né? A gente pode pensar assim, mas eu estou contribuindo com o quê? Eu faço tão pouco, tem gente que faz mais. E aí nessa história de hoje, psicografada por Valdo Vieira, no livro Ideal Espírita, ele diz assim, ó: fio esquecido, fio pobre, encarcerado na parede, aparentemente perdido na sombra, injuriado muitas vezes por insetos itinerantes. Fio colado e que ninguém vê na estrutura de alvenaria. Se pudesse falar, talvez dissesse: nada valho, não presto, nada sou.
Entretanto, permanecendo no lugar que lhe é próprio, firme e disciplinado, é o condutor da força elétrica. Embora não saiba, é o mensageiro da energia que assegura o conforto e o portador da claridade que mantém o serviço. Ainda que você se reconheça humilde, criatura apagada ou aparentemente sem valor, lembre-se do fio pobre encarcerado na parede. Permaneça em seu lugar, ajudando e servindo, de pensamento ligado constantemente à usina do eterno bem. E mesmo que você não veja, não ouça, não conheça e não sinta a alegria e a segurança que espalha, Deus sabe a importância da sua tarefa de amor e luz. Então, o que que ele está dizendo aqui? Muitos de nós, às vezes, achamos que aquilo que estamos fazendo não está sendo visto, não está sendo reconhecido, né? Que as pessoas não têm valorizado aquele momento. Mas ele faz essa comparação. O fio também, ele está dentro do conduíte, está dentro da parede. Ninguém está vendo. Muitas pessoas se esquecem dele, mas na hora que acende a luz é entregue naquele ambiente. Então, o papel dele, por mais que seja invisível, está sendo feito e está cumprindo a sua função. Então, cada um de nós tem o seu valor. Por mais que, aparentemente, o nosso trabalho seja tido como menor, como imperceptível para determinadas pessoas, para Deus ele tem muita importância e Deus conta conosco para poder auxiliarmos os seus filhos, né, que é os nossos irmãos. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, eu selecionei o trecho que Emmanuel fala assim: em razão de nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência. Que fazemos das bagatelas de nosso caminho? Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom? Bom, esse exemplo que o André falou aqui para nós, né, que o Emmanuel citou na reflexão aqui de hoje, né, foram situações tão corriqueiras do dia a dia que passavam ali pela vida de Jesus e Jesus foi capaz de transformar algo tão pequeno, algo tão singelo em grandes ensinamentos, ensinamentos que nós carregamos como lição, como aprendizado até hoje, né? André citou alguns aqui, que fica constantemente sendo lembrado por nós, né? Em várias passagens é citado porque o significado é muito grande, carrega uma lição muito grande. Exemplo, o André falou sobre o óbolo da viúva, né? Quantas vezes já falamos, né? Sobre essa questão da intenção que se dá para aquilo que se faz ser muito maior. Esse exemplo da história que o André contou aqui, realmente, às vezes, não está visível aos olhos material, mas grande significado tem para o espiritual. Então, Jesus foi aquele que foi capaz de transformar coisas muito pequenas, coisas muito singelas, em coisas muito grandiosas. E ao pensar e olhar para essa reflexão, a gente pensar essa capacidade que Jesus teve, ainda que muito pequenininhos, nós também devemos nos questionar o que nós estamos fazendo com as oportunidades, com as situações do nosso dia a dia. Nós estamos fazendo que aquilo seja benéfico para nós mesmos, estamos usando essas situações, desafios, para que a gente exerça a nossa paciência, a nossa fé, para que a gente se aprimore a partir desse fato, deste acontecimento, que de qualquer forma já aconteceu, estamos tirando o melhor ou estamos não fazendo nada ou até pior, acabando cometendo alguma falha ou adquirindo algum débito com aquela situação que nos afligiu no dia a dia. Então, nós devemos pensar, estamos transformando, né, melhorando, ou estamos ali talvez criando créditos ou criando débitos para nós mesmos. Então, nós devemos
nos questionar a respeito, né, de enquanto cristãos, né, temos Jesus como nosso modelo, e o nosso maior modelo foi capaz de fazer isso. O que nós conseguimos fazer, ainda que muito pequenininho, que mais se aproxime disso? Né? Eu acho que nós pensarmos aqui, né, a paciência, por exemplo, é um exemplo disso, né? Nós pensarmos que agir com paciência, agir com amor, é uma forma de colocarmos a nossa contribuição ainda que muito pequenininhos, possamos fazer algo talvez mais grandioso. Né? Queria que cada um pudesse pensar, se quiserem compartilhar aqui conosco, né? Quais são essas formas que a gente tem de pegar algo tão pequeno, né, as situações aqui do nosso dia a dia, né? Trânsito, por exemplo, é um grande exemplo ali para a gente ou criar um débito ou criar um crédito. Não é mesmo, André? É interessante que você falou esse respeito de trânsito, que o Haroldo, numa palestra, estava falando que ele mora em Belo Horizonte, né? E o trânsito de Belo Horizonte, ele é terrível. E aí ele estava dizendo que era ele entrar no carro, que o trânsito, aquilo parava tudo, ele falava, mas não pode, esse negócio vai para me tirar do sério. Aí o que ele pensou? Ele falou assim, não, já sei. Ele recebeu um convite para poder fazer uma palestra, né, na Espanha, e aí ele falou, não, já sei. Enquanto eu estiver indo para o trabalho, na hora que eu pegar esse trânsito, aí eu vou fazer aula de espanhol, dirigindo, vou baixar os áudios ali, vou ouvindo e vou fazendo. Aí o que ele disse? Ele falou que num instante ele chegava rápido, que não dava tempo dele estudar o que ele queria. Então, quando a gente se propõe fazer algo para poder preencher aquele momento, digamos assim, de dor, de angústia, aquilo passa rápido, porque a gente está dando um propósito digno para algo que nos incomoda, né? Então acaba que aquilo passa muito rápido e a gente nem percebe. Então a gente precisa, assim como diz o tema, saber aproveitar. Então aproveitemos essas oportunidades que tivermos, esses momentos. E aí não são grandes coisas, são pequenas coisas. Então, por exemplo, estamos ali no ponto de ônibus, esperando o ônibus para poder ir embora. A gente pode escutar uma entrevista interessante com alguém que a gente gosta, né? Um podcast, porque aí no instante isso passa. A gente aprende, faz bem para o nosso espírito e a gente acaba não irritando e nem perturbando as outras pessoas que estão ali perto, né? Porque senão a gente fica ali, tá demorando, tá demorando, tá demorando. Então, assim, para que essa perturbação? Se a gente pode evitar, vamos buscar fazer isso. Dessa forma, a gente evita que a gente pegue ali pela reclamação, né? Porque muitas vezes a gente começa a ficar entediado e começa a reclamar, né? E a gente não para, muitas vezes, para enxergar aquele lado bom, né? Se nós estamos, talvez, pegando um trânsito, que bom que nós temos um carro, né? Que bom que temos um lugar para ir, um trabalho. Então, ocupar isso evita que a gente não dê brecha para pensamentos, às vezes, negativos, que possa querer importunar ali aquele momento, né? Que às vezes a gente fica, como o André falou, né, angustiada ali de estar esperando e realmente dar um propósito para aquilo que nós temos vivido no dia a dia foi a base do que Jesus fez, né? Ele deu, na verdade, muito mais que um propósito, né? Ele transformou em legado. Mas Jesus está na sua posição de grandiosidade, né? Nós ainda estamos aqui muito pequenininho. Mas essa questão do propósito ali, né, de transformar esses momentos, é algo que está ao nosso alcance, é algo que pode favorecer, como o André falou, palestras, livros, podcasts, são muitas as formas hoje que a tecnologia nos apoia aqui para a gente estarmos nos auxiliando ali nessa transformação, nesse propósito que todos nós temos aqui em comum, né? De aprimorar a cada dia, ainda que muito pouquinho, o nosso espírito. Então, podemos concluir, então, com esses exemplos aqui que o André trouxe, né? Esses conselhos que Emmanuel falou aqui para nós possamos encerrar aqui como essa análise de consciência para pensarmos hoje, né? Que cada um hoje
no final do dia, né, possa passar o dia fazendo essa análise de consciência, chega ao final, né, com uma conclusão, com ações para seguir, levar aí para o seu dia a dia. Então, na semana que vem, juntos vamos refletir no próximo capítulo, o capítulo de número 162, que se chama Esperemos. Emmanuel vai retirar do capítulo 12 do Evangelho de Mateus, ele pega o versículo 20 para embasar essa reflexão e diz assim: não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Então, espero vocês na semana que vem para ouvirmos aqui juntos o que Emmanuel tem para falar para nós a respeito deste capítulo. Eu desejo a vocês um final de semana abençoado, uma semana de muito aprendizado, de muita análise e transformação para cada um de nós. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Linares. Uma ótima semana para todos e que assim seja.